Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graça e paz da parte de Deus o Pai e de Jesus Cristo Filho estejam sempre presentes na tua vida, meu filho e minha filha, nesta sexta-feira, dia 16 de abril. O evangelho de hoje é de João, capítulo 6, os versículos de 1 a 15. Naquele tempo, Jesus foi para o outro lado do mar da Galileia, também chamado Tiberíades. Uma grande multidão o seguia, porque via os sinais que ele operava a favor dos doentes. Jesus subiu ao monte e sentou-se aí com os seus discípulos. Estava próxima a Páscoa, a festa dos judeus. Levantando os olhos e vendo que uma grande multidão estava vindo ao seu encontro, Jesus disse a Filipe: "Onde vamos comprar pão para que eles possam comer?" Disse isso para pô-lo à prova, pois ele mesmo sabia muito bem o que ia fazer. Filipe respondeu: "Nem 200 moedas de prata bastariam para dar um pedaço de pão a cada um." Um dos discípulos, André, o irmão de Simão Pedro, disse: "Está aqui um menino com 5 pães de cevada e 2 peixes. Mas o que é isso para tanta gente?" Jesus disse: "Fazei sentar as pessoas." Havia muita relva naquele lugar, e lá se sentaram aproximadamente 5.000 homens. Jesus tomou os pães, deu graças e distribuiu-os aos que estavam sentados, tanto quanto queriam, e fez o mesmo com os peixes. Quando todos ficaram satisfeitos, Jesus disse aos discípulos: "Recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca." Recolheram os pedaços e encheram 12 cestos, com as sobras dos 5 pães, deixadas pelos que haviam comido. Vendo o sinal que Jesus tinha realizado, aqueles homens exclamavam: "Este é verdadeiramente o profeta, aquele que deve vir ao mundo." Mas quando notou que estavam querendo levá-lo para proclamá-lo rei, Jesus retirou-se de novo sozinho para o monte. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos e irmãs, hoje eu vou não comentar o Evangelho, mas uma pergunta, ou um pedido que deixaram nos comentários aí dos Evangelhos. A questão era sobre uma determinada igreja, adventista do 7º dia. E a questão que se fazia era essa: onde está escrito que domingo é o dia do Senhor? Onde está escrito na Bíblia? Depois tem outra questão: a Bíblia católica é manipulada, essa é a afirmação. E a igreja, depois uma outra questão, a igreja é a prostituta do Apocalipse. E um quarto questionamento: o Papa é o anticristo. Não é que eu me incomodo, mas ainda hoje me causa espanto que em pleno ano de 2021 ainda tem a gente de mente tão pequena, que ainda faz esse tipo de questionamento. É uma mente muito pequena. Primeiro, não estuda história, não estuda a Bíblia, teologia, não estuda a parte social ou política, não política quanto partidária, mas política. Olha simplesmente a palavra de Deus como algo que caiu do céu com zíper e tudo, que se coloca debaixo do braço e ali guarda, e ali está todo o tesouro. Então eu vou tentar deixar claro a partir dessa questão: onde está escrito que domingo é o dia do Senhor? Porque nós sabemos que eles guardam o sábado. Agora, nós cristãos, nós temos algo que é muito importante. Nós católicos celebramos há pouco o sábado santo, sábado da vigília da Páscoa. Ora, meus queridos, o sábado é o dia que o Senhor está morto. É o dia que ele morreu. É o dia que ele não está presente, vamos dizer assim. Ele sempre está, claro, mas se a gente for pegar o dia como estão pegando, já que é o dia que ele não está presente no meio de nós. Aí por que nós guardamos o domingo?
Porque ele ressuscita no domingo. Ele é o Senhor, e depois ele é o Senhor do sábado, da segunda, da terça, da quarta, da quinta. Ele é o Senhor. Então, ele aparece aos discípulos no domingo, sempre aos domingos. Paulo e os apóstolos se reúnem no dia do Senhor, primeiro dia da semana, o domingo, para partir o pão, para celebrar a Eucaristia, para celebrar a Santa Missa. Então, por que ainda se questiona isso? Jesus é a nova aliança do Pai. Portanto, não que ele aboliu o que era o Antigo Testamento, não, mas ele colocou o Antigo Testamento, ou o Primeiro Testamento, no Novo, que é ele, a aliança eterna. Então, depois de Jesus, vale o que fez Jesus, o que fez o Senhor. Quero ler com você a segunda carta de Pedro, capítulo 1, o versículo 20. Deveis saber antes de tudo que nenhuma profecia da Escritura é de interpretação particular. São Pedro diz: nenhuma profecia da Escritura é de interpretação particular. Aí as pessoas pegam, tem 100 e poucos anos de história, não levam em consideração os 2000 anos de tradição católica, simplesmente acham que são o suprassumo do conhecimento, em que o Espírito Santo está todo neles, o conhecimento está todo neles, e ficam lançando esse tipo de coisas no coração e na mente dos cristãos católicos. E agora você, meu irmão que é católico, você deve pegar sua Bíblia e estudar, ler. Leia o Novo Testamento. Aí você vai entender que domingo é o dia do Senhor. E não é a igreja que diz isso. Simplesmente a palavra de Deus diz isso. A palavra de Deus diz isso. Apocalipse 1:10, dia do Senhor. Olha lá. Não é isso? Lucas, capítulo 24, 33 a 36. 24, 33 a 36. Ele ressuscita sempre no domingo, aqui. E tantos outros textos. Pena que o meu tempo é curto, mas temos que conversar sobre isso. Temos que conversar. Ainda me surpreende é que em pleno ano de 2021, ainda existem pessoas que ainda questionam essas questões tão infantis, sabe? Tão sem infantil isso. Ai, onde está que domingo é o dia do Senhor na Bíblia? Leia a ressurreição, Apocalipse 1, leia os Atos dos Apóstolos, quando é que Paulo encontrava com a comunidade, quando é que os apóstolos se encontravam com a comunidade para cear e partir o pão, como é? Respeitem a tradição, respeitem. Ora, às vezes eu saio do sério, né? Eu saio do sério. Porque não dá. Você que é católico, aprenda a doutrina católica e não se deixe levar, como diz aqui São Pedro. E tantos outros, teria aqui Romanos, teria tantas outras aqui para não justificar, né, mas para ilustrar. João capítulo 20, versículo 19, estou aqui dando para você procurar na sua Bíblia, viu? Estou dando as passagens bíblicas para você procurar na sua Bíblia. Atos dos Apóstolos, capítulo 20, os versículos de 7 a 10. Olha lá. Atos dos Apóstolos, capítulo 20, o versículo 11. Domingo, dia de guarda, pois era já respeitado pelos apóstolos. No ano de 110, Santo Inácio de Antioquia dizia assim, ano 110, portanto, nenhuma dessas igrejas que hoje questionam existia nesse tempo, e já Santo Inácio de Antioquia, 110, ano 110,
Dizia assim: assim os que andavam nas velhas coisas, na lei antiga, sabática de Moisés, chegaram à novidade da esperança em Jesus Cristo, enviado de Deus, nosso Pai. Não mais observavam o sábado, porém, vivendo conforme o dia do Senhor. Você vai lendo esses versículos que eu te deixei aí, e, claro, teria muito mais outros, mas precisaria de muito mais tempo, né? Para que a gente pudesse ver. E a gente, já que usam tanto a Bíblia, também vou começar a ensinar para vocês os versículos, não para atacar, mas para defender a tua fé católica, apostólica, romana, nesta igreja fundada por Jesus Cristo. Deus te abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.